Estou muito feliz de estar aqui. A Bispa Disse, o Bispo JB são amados demais por nós. Estou vendo também a Eliette, que está por aí, que é minha amiga há tantos anos. E essa igreja tem uma história na minha vida. Queria que você abrisse a sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, capítulo 18. Vou compartilhar com vocês aqui alguns segredos. Algumas coisas que eu guardei para esse tempo, porque eu precisava estar preparada para falar o que eu vou dizer aqui. Mas antes a gente tem que ler a palavra de Deus, porque ela é poderosa, porque ela é viva. E Deus já vai começar a falar com você através da palavra dele. Como já tem falado, né? A palavra já foi lida aqui hoje. Jeremias, capítulo 18, do 1 ao 6 apenas. Todas acharam? E esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro e ali você ouvirá a minha mensagem. Então eu fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos. E ele o refez, moldando outro vaso, de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra: ó comunidade de Israel, ó comunidade das nações, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade das nações. Glória ao teu nome, Senhor. Te aplaudimos, te exaltamos, te adoramos nessa noite. Te agradecemos porque a tua palavra é tão maravilhosa, tão completa, tão viva. Ela já aquece os nossos corações e nós já podemos sair daqui, Senhor, debaixo dessa palavra de direção. Mas se o Senhor tem mais algo a nos dizer, se o Senhor tem algo mais a nos revelar, fique à vontade. A palavra é tua, Espírito Santo. Tu tens toda a liberdade para fazer aquilo que tu queres fazer em nós e através de nós. Nós te agradecemos pela tua presença poderosa aqui nessa noite. Te agradecemos por essa atmosfera de glória. Fazemos uma aliança contigo de não guardarmos apenas para nós aquilo que tu nos revelares hoje aqui. Nós vamos dividir, nós vamos distribuir esse pão em nome de Jesus. Amém. Jeremias não era um profeta portador de boas notícias. Na verdade, ele foi levantado num tempo em que Deus decidiu castigar o seu povo. E ele estava ali para dizer: vocês vão ficar como escravos da Babilônia durante 70 anos. Mas o povo não queria ouvir a verdade. O povo queria ouvir os falsos profetas. Você conhece alguém assim que fica atrás de profetada? Pois é, aqui não tem não, mas lá em São Paulo tem uma turma. E de vez em quando a gente tem que puxar e falar assim: assenta, mulher, arreda o teu, sossega o teu facho aqui e ouve a palavra de Deus, que é a profecia mais certeira que você vai ouvir na tua vida. E Jeremias estava lá para dizer a verdade, mas o povo não queria ouvir a verdade. E ele chorava pelo que ele tinha que entregar. Ele chorava porque a palavra era dura. E tem um livro de 5 capítulos só com Jeremias chorando, que é Lamentações de Jeremias. Se você não conhece, lê, para você conhecer o contexto disso aqui que eu estou dizendo. E ele chorava, e ele lamentava, e ele era açoitado, e ele era difamado porque ele dizia a verdade. Sabia que às vezes você vai dizer a verdade e as pessoas, elas vão te difamar por isso? Você não vai ter 100% de aceitação quando você se posicionar em favor da verdade. Mas eu sei que eu estou aqui diante de um público de mulheres que não negociam a verdade. Mesmo que sejam açoitadas, mal faladas, difamadas, mesmo que encontrem oposição, a gente não está aqui para agradar e para falar aquilo que as pessoas querem ouvir. A gente está aqui para falar aquilo que Deus quer dizer. E você também, você é a boca de Deus nessa geração. Deus chegou para Jeremias e falou: Jeremias, vai para a casa do oleiro. Você está aqui na casa do oleiro hoje, mulher de Deus.
Aqui é a casa de Deus, não podia ter um lugar melhor para você estar. Você escolheu o lugar certo, você está aqui na hora certa. Esse tempo é favorável, essa atmosfera é de glória, e você não vai sair daqui do jeito que você entrou. E ele disse assim: vai na casa do oleiro e você ouvirá a minha mensagem. Eu quero que você olhe para alguém do seu lado, porque você já vai começar a pregar comigo para essa mulher. Você vai dizer assim: você não foi modelada para guardar lixo. Você foi modelada para guardar um tesouro, a palavra de Deus. É isso aí. Porque o diabo, ele quer nos fazer de lata de lixo. E ele vai depositando em nós as suas mentiras, ele vai depositando em nós os seus sofismas, ele vai depositando em nós as suas guerras, as suas confusões. E ele quer que a gente acredite nisso, e a gente às vezes absorve aquilo e divide, e espalha muitas vezes. Mas nós não vamos espalhar notícias do inferno para ninguém mais. A partir de hoje, faça uma aliança com Deus de ser alguém que dissemina a verdade. E a verdade não é aquilo que o diabo espalhou por aí, não é aquilo que estão dizendo por aí a seu respeito, a respeito da sua nação, a respeito da sua família. Não! Aquilo que você vai dizer quando você sair da porta para fora é aquilo que o Espírito Santo soprou no seu ouvido. Você foi modelada para carregar o peso da verdade, da glória de Deus. Aleluia! Então Jeremias foi na casa do oleiro e ele viu o oleiro trabalhando com a roda. Queridas, o oleiro trabalha, Deus trabalha. Pode parecer que ele não está fazendo nada, mas ele está trabalhando, porque o nosso Deus é um Deus de movimento. E você não foi chamada para inércia. Você não foi chamada para ficar sentada em berço esplêndido esperando as coisas acontecerem para você. Você pode estar vivendo o pior momento da sua vida. Você pode estar vivendo uma tragédia. Deus te chamou para estar em movimento. Ah, mas eu vou pular o meu luto? Não, você não vai pular o luto. Você vive o luto em movimento, entendeu? Nem que seja dentro da sua casa, andando para lá e para cá e dando glória e chorando. Aqueles que vão andando e chorando, lançando a semente, eles voltarão com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Ai, mas eu não consigo entender essa mulher que ela está triste, ela está angustiada, ela está esmagada, mas ela está glorificando a Deus. É isso mesmo, ela não glorifica porque ela sente, ela glorifica porque ela crê. Às vezes a gente não tem vontade de glorificar mesmo não, mas a gente glorifica pela fé. A gente vai para a igreja pela fé, a gente encoraja pela fé, a gente lê a Bíblia pela fé, a gente senta para ouvir uma palavra porque a gente crê que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Essa palavra que é mais poderosa do que qualquer espada de dois fios, que penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e faz separação entre os pensamentos e intenções do coração. Você não foi modelada para inércia. Vai, libera aí para alguém do seu lado. Você não foi liberada para ficar estática. No trajeto entre hoje e a tua vitória, você vai se movimentando, você vai se movendo. Vai tirando o mofo aí, querida. Vai tirando esse mofo espiritual da tua vida. Aleluia! E aí, ele viu que o vaso de barro que o oleiro estava formando se estragou. Aonde? Alguém lembra? Aonde que ele se estragou? Nas mãos do oleiro. Às vezes a gente também se quebra na mão do oleiro. Eu sei que eu estou diante de mulheres, algumas que estão quebradas, apesar de estarem nas mãos de Deus. Não pense que o fato de você estar nas mãos de Deus vai te impedir de ser quebrada, transformada em caquinhos. Não pense que você vai ser livre das lutas, das dificuldades, das tribulações, das angústias, das tempestades do dia a dia. Mas eu vim aqui para te dizer que o teu estado não determina o caráter do oleiro. O oleiro continua sendo Deus, ele continua sendo bom, ele continua sendo poderoso. E ele não está errando porque você está quebrando, ele só está caprichando em você. Se é para aplaudir, aplauda com vontade a Deus. Em pedaços ou inteira, você continua sendo dele.
E Ele continua sendo seu Deus. Você não foi modelada para permanecer os pedaços também. Isso é só um momento na sua vida. E aí Jeremias viu quando o oleiro refez o vaso que estava quebrado, de acordo com a sua vontade. Querida, não é do meu jeito, não é do seu jeito, é do jeito do oleiro. É do jeito de Deus. Às vezes a gente quer que as coisas aconteçam do jeito que a gente escreveu na nossa cartilha. A gente quer que o caminho seja feito do jeito que a gente idealizou. A gente coloca lá a rota e acha que o Waze vai levar a gente por aquela rota, mas no meio do caminho ele recalcula e você pensa, não é possível, ele está mandando eu dar muita volta, mas eu vou reto, e aí você para 3 horas no engarrafamento. É assim que acontece quando você não ouve aquele que está enxergando muito mais do que você. Porque ele vê aquilo que você não vê. Ele vê além, ele enxerga além. Ele é o oleiro, ele vê cada defeito do vaso. E você pode achar que está tudo bem, que você está maravilhosa com esse silicone aí abafando, achando que esse botox está resolvendo todos os seus problemas e que essa abdominoplastia foi tudo na sua vida. Mas o oleiro está dizendo, ainda tem alguma coisa para fazer nesse vaso. Ai, Jesus. Não tenho nada contra, tá, gente? Façam tudo o que vocês quiserem. Mas o que eu acho lindo é que ele não descarta os vasos quebrados. Nós somos modeladas, formatadas de acordo com a sua vontade, nas dores, nas decepções, nas lutas, nos lutos, nas tempestades. E a palavra de Deus diz no Evangelho de 1 João que essa é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Até a oração que Jesus nos ensinou a fazer diz, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. A gente ora desse jeito, a gente diz que acredita que a vontade de Deus é melhor para nós, mas quando ele faz a vontade dele, muitas vezes a gente não entende, a gente não quer, a gente não aceita. Diz para alguém aí, você está sendo modelada de acordo com a vontade de Deus, mulher. E aí Jeremias diz assim, então o Senhor falou comigo. Jeremias disse, o Senhor falou comigo, ó comunidade de Israel. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando Deus tem uma mensagem para você, não é só para você. Não é só sobre você. Quando Deus realiza alguma coisa na sua vida, isso não tem a ver só com você também. Não é sobre você, entendeu? Você não é o centro do universo. Ah, poxa vida, mas pastor Ex, você não veio aqui para me encorajar, para me dar uma palavra assim para eu me sentir bem? Não, eu vim aqui para te dar uma palavra, para te confrontar. Para te dizer que não é do seu jeito. E que você não é o centro do universo. Que quando Deus realiza algo na sua vida, e através da sua vida, é para que você possa influenciar outras a seu redor. Você é uma mulher de influência. Se não é, tem que ser, porque você tem que ter uma rede social com pelo menos 15 pessoas. Se não tem, faz hoje, e segue lá o Modeladas. Segue lá a Comunidade das Nações, e segue a Estela também. Porque hoje, amadas, nós estamos participando de algo maravilhoso. Jesus não falou que nós faríamos coisas maiores do que Ele? Quando foi que você viu Jesus pregar para 200 mil pessoas? Para 1 milhão de pessoas ao mesmo tempo? Hoje a gente faz isso. A gente vai no culto aqui, Comunidade das Nações. Tem mais gente em casa ouvindo a gente do que aqui dentro. A gente está orando, a gente está curando enfermo que a gente não está nem vendo, que a gente não está nem tocando, não está nem visitando. Isso é ou não é uma coisa maravilhosa? Jesus disse que faríamos, e o que Ele diz acontece. Quando Jesus diz, ó, Comunidade das Nações, Ele está dizendo para você, não é sobre uma pessoa, é sobre uma comunidade. Vocês vão impactar o Brasil. Não é só Brasília, é o Brasil. O que Deus colocou sobre essa igreja é muito especial. A responsabilidade que está sobre os bispos de vocês, sobre os pastores, sobre aquilo que eles têm derramado em vocês, que tem respingado em nós, é muito grande. E vocês não estão aqui só para ficar vendo isso de camarote. Vocês são guerreiras desse exército.
é uma grande responsabilidade. Entenda que não é sobre você. Não fique magoada quando você não estiver numa posição que você gostaria de estar. Não fique magoada se você foi direcionada para um lado, mas você gostaria de estar indo para outro. Você tem pastores aqui que ouvem a voz de Deus, que entendem, que sabem o que estão fazendo. Claro que eles podem errar, claro que eles são humanos, são de carne e osso, mas eles estão sendo dirigidos por Deus. E eu vou contar para vocês a minha experiência pessoal com eles daqui a pouco. É por isso que eu estou falando com propriedade, porque o que eu vivi aqui foi muito especial. Diga para essa mulher do seu lado: você não foi modelada para ser o centro do seu universo, mas para ter Jesus como centro. Ó, comunidade das nações. Amadas, eu tinha algumas palavras prontas para trazer hoje aqui, mas o Senhor me deixou acordada até 1 da manhã, pregando nesse texto que eu nunca preguei, só para poder falar com vocês, especificamente, porque essa palavra é para vocês. E ele disse assim: será que eu não posso agir como fez o oleiro? Olha como Deus é maravilhoso, gente. Está pensando que foi Freud que inventou a terapia? Foi nada, gente, foi Deus. Foi Deus. Tem psicóloga aqui? Tem terapeuta aqui? Pois é, a terapia aqui, ó. Deus agindo com a gente através do quê? Da pergunta. Ele não poderia simplesmente trazer uma resposta, mas ele chega e diz: será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? O Deus Todo-Poderoso, ele podia simplesmente fazer uma afirmação, mas ele vem e faz uma pergunta, porque perguntar é terapêutico. Quem já fez terapia aqui sabe disso. A primeira coisa que você faz é sentar na frente de uma pessoa que vai ficar fazendo pergunta para você, que você mesmo vai responder. E isso é bom, é maravilhoso. Quem inventou foi Deus, ok? Agora ele podia ter dito: o oleiro sou eu, o vaso é meu, eu já tenho formato, eu já tenho modelo, eu já sei o que eu vou fazer com esse vaso. Ele quebrou. Mas me diga você, eu não posso fazer com ele, com Israel, do jeito que o oleiro fez com o vaso? Porque Deus ama conversar com a gente, Deus ama interagir com a gente, se relacionar com a gente, participar das nossas crises, das nossas lutas, ouvir o que a gente tem para dizer, até as nossas queixas. Ele está preparado para ouvir. A gente é que não está preparado para ouvir as respostas de Deus. Deus não tem problema nenhum com as nossas queixas, porque Ele sabe muito bem o que a gente vai dizer antes de sair palavra da nossa boca. Só que quando Ele pergunta, nem sempre a gente tem as respostas, porque nós não fomos modeladas para ter todas as respostas o tempo inteiro. Nós não sabemos tudo e não temos que saber. Você pode ser bispo, você pode ser apóstola, você pode ser pastora, você pode ser a irmã do coque, a mulher do pastor mais crente, a pastora mais crente, a ovelha mais crente dessa igreja, mas você não tem todas as respostas. E nem é obrigada a ter. Você não é Mulher Maravilha. E eu sei que a gente não está treinando para ser infeliz. Pelo contrário, a gente está treinando para novos céus, nova terra, um tempo de restauração, um tempo de alegria eterna. Nós estamos sonhando com esse tempo e nós estamos vivendo na expectativa desse tempo. Mas eu quero que você entenda que enquanto esse tempo não chegar, você vai sim quebrar. Você vai quebrar nas mãos do oleiro. Talvez eu esteja aqui diante de mulheres, muitas mulheres quebradas, nesse exato momento, que entraram por essas portas só para saber como é que eu estou dando conta. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos. Quem lembra daquela música? Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser, eu quero
Só que quem quer ser um vaso novo tem que estar disposto a quebrar. E muitas vezes o Senhor está te quebrando, te quebrantando, te esmigalhando. E você não está entendendo que esse não é o teu estado original e nem o teu estado final, é só um momento. Você não é um vaso quebrado, você está um vaso quebrado. Mas ser um vaso quebrado não é o teu destino, é só um lugar de passagem. É isso que eu declaro para mim todos os dias no espelho. Há exatamente 7 anos atrás, eu pisei aqui na Comunidade das Nações pela primeira vez. Eu tinha vivido tantos milagres na minha vida. Eu já tinha passado por tantos momentos maravilhosos. É claro que também vivi muitas lutas e dores na minha história. Eu já vi a minha mãe enferma ser curada de doenças incuráveis. Já vi meu marido, que era viciado em drogas durante 11 anos, ser liberto pelo poder de Deus. E hoje, para a glória de Deus, ele é o meu pastor. O Senhor já fez tantas coisas maravilhosas na minha vida. Eu já vi Deus agir com cura divina na minha vida. Perdi a minha voz, os médicos disseram que eu não ia voltar a cantar, e eu voltei a cantar. E escrevi várias canções no meu período de silêncio. Quando eu não tinha mais voz, eu escrevi Nada Pode Calar um Adorador, gente. Eu sou teimosa demais. Como vocês aqui são também. Porque vocês não foram modeladas para se conformar com a derrota. Nem eu. Enfrentei problemas financeiros, enfrentei problemas de relacionamento. Já me decepcionei com gente. Está se identificando aí? Está se achando? Já fui odiada por quem deveria ter me amado. Já fui amada por quem eu deveria repudiar. Já entristeci o Espírito Santo algumas vezes. Já fiquei desviada dentro da igreja. Alguém se identifica? O que eu nunca esperei viver foi enterrar um filho. E no ano de 2016, no dia 1º de junho de 2016, eu estava dentro de um voo para Brasília, porque eu ia participar aqui de uma manifestação pacífica, junto com o pastor Silas Malafaia, se é que é possível, uma manifestação pacífica. Não está filmando isso não, né, gente? Junto com o meu pastor, que eu amo muito de todo o meu coração. E eu vinha junto com a Fernanda Brum, minha amiga, irmã de outra barriga. Meu marido já tinha vindo em outro voo, porque ele estava com um grupo de pastores, e o voo já tinha sido comprado, então ele tinha vindo mais cedo. E quando eu pisei aqui em Brasília, nessa cidade abençoada, que tem uma história na minha vida. Gente, deixa eu falar, foi aqui que eu aprendi a andar de bicicleta, quando eu tinha 10 anos de idade. Aqui eu tenho familiares, eu tenho parentes, e eu vinha passar férias aqui de vez em quando. Sempre amei muito Brasília. E quando eu pisei aqui no dia 1º de junho de 2016, eu recebi um telefonema. Primeiro foi a Fernanda, que eu vi conversando, sussurrando, e de repente ela veio e falou: Êxla, o Odilon está te esperando lá no embarque, vocês não vão para a manifestação porque o Mateus está passando mal. Então eu tive que voltar pelo mesmo corredor que eu vim, aquele aeroporto de Brasília, né, enorme. Passei pelos mesmos corredores, voltando para o portão de embarque ao lado do que eu tinha desembarcado. E o meu coração disparado, porque eu não sabia o que estava acontecendo. E o meu marido foi me falando aos poucos: olha, o Mateus, ele teve convulsões. O Mateus, a gente não sabe o que está acontecendo, mas ele está no hospital. E a gente vai lá e vai ver o que está acontecendo. Mas vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem. E a igreja já começou a orar. E todo mundo já começou a entrar em batalha de oração. O meu coração despedaçado ali naquele momento. Eu era cacos
nas mãos de Deus. Você já se sentiu assim na sua vida, minha amada? Pois é, impotente, sem poder fazer nada, sem dar conta daquilo que está acontecendo e muito menos daquilo que está por vir. E aí nós descemos no aeroporto de novo, do Rio de Janeiro na época, era onde eu morava, e fomos direto para o hospital. Ele estava internado lá no hospital, na Barra da Tijuca, perto do lugar onde nós morávamos. E quando nós chegamos lá, já estava sob controle, ele já estava lúcido, estava medicado, e eu consegui falar com meu filho, eu consegui me comunicar com ele, e começou uma batalha de oração pela vida do Mateus, porque os exames diziam que ele ainda estava com irregularidades, com atividades cerebrais que davam a entender que ele estava convulsionando durante a noite e ele não poderia continuar daquela forma. Então nós começamos a orar e a igreja inteira entrou em oração e o Brasil inteiro entrou em oração. Mas depois de 7 dias, o Mateus teve uma convulsão, uma hemorragia, na verdade, cerebral, que fez com que ele entrasse em coma. Mas eu fui modelada para viver milagres. Eu sabia o que era superar dores, eu sabia o que era Deus libertar marido, eu sabia o que era Deus curar minha mãe, eu sabia o que era Deus devolver a minha voz, eu só não sabia o que era Deus dizer, não, ele é meu. E dessa vez não vai ser do seu jeito. Isso para mim foi inédito em Deus. Você está entendendo? Então, o que eu fiz? Durante toda aquela semana, levantei um exército para orar pelo meu filho. Mas não foi eu que levantei, foi Deus. Porque assim, eu vejo o filho de um monte de gente morrer e não vejo a mesma repercussão que o Mateus teve. Deus quis que a igreja orasse, se unisse. Lá no hospital, eram mais de 200 pessoas por dia. Dentro das salas ecumênicas, só tinha crente dando glória a Deus e aleluia e cantando louvores. E era muito alto. A gente não dava tranquilidade ao povo. Para você ter uma ideia, várias pessoas naquele período foram curadas ali. Teve gente que foi curada de meningite, porque o meu filho, ele foi parar nessa situação por causa de uma meningite viral herpética. Teve gente que a gente orou e a pessoa foi curada de meningite, que estava internado, em coma. Mas para mim, o oleiro quis fazer de outra forma. Eu acreditava tanto que quando os médicos chegaram para mim e disseram assim, ele está com morte cerebral. Eu falei, não está não, a gente vai continuar orando por ressurreição. E a igreja continuou lá orando por alguns dias, para que o Mateus ressuscitasse. Até que chegou um dia que Deus falou comigo, eu estava lá sozinha no quarto com ele, minha cara no pó, como eu já vivia, chorando, agarrada no pé da cama, agarrada com meu filho, porque o interessante de uma pessoa que está com morte cerebral é que ela tem a aparência de vida. Você pega, o corpo está quente, o coração está batendo. E eu já tinha lido tudo sobre morte cerebral, eu sabia que não tinha jeito, mas eu também cria que Deus podia devolver a vida do meu filho, então eu continuei orando. E um dia o pastor Silas entrou pela sala, junto com meu marido, eu estava lá de mãos dadas orando, e eu falei, pastor Silas, como é que vai ser se Deus levar esse menino, essa multidão que está aí fora, o que a gente vai dizer para eles, o que a gente vai dizer para o Brasil, para o mundo, para o povo da África, para o povo da Holanda, para o povo lá dos Estados Unidos, para todo mundo que mandou oração para cá em todos os idiomas. Pastor Silas olhou para mim e falou assim, quem disse que Deus precisa se defender para alguém? Deus é Deus, Eishla. Nós vamos orar pelo seu filho, até se ele for para um caixão, a gente não vai desistir, a gente vai orar até o último momento, você vai orar, você tem direito, você é mãe. Eu fiz o que Eliseu fez com o filho da viúva, eu deitei em cima dele, eu respirei em cima dele, eu botei mão com mão, eu botei pé com pé, eu clamei, eu fiz tudo que uma mãe louca faz. Numa hora como essa, isso é completamente admissível.
O hospital já nem metia mais comigo. A psicóloga não chegava nem perto de mim. Porque eu falava assim, nem vem, hein? Não adianta vir me consolar não, porque eu só vou chorar depois que o meu filho morrer. Chorar a morte dele, né? Porque chorar eu já estava chorando todos os dias. Até que chegou uma noite em que eu estava lá, sozinha, eu e Deus, meu filho naquele estado, e o Senhor falou claramente ao meu coração, Êxola, desse jeito, dessa vez, não vai ser do seu jeito. E eu falei, Deus, se o Senhor estiver pensando em levar o meu filho, eu acho melhor o Senhor trocar e me levar, porque eu também vou morrer. Eu não vou suportar. E mais uma vez o Espírito Santo me disse, dessa vez, o milagre é você. E eu segurei aquela palavra. Naquele momento eu tive que decidir se eu agarrava aquela palavra e virava um milagre nas mãos de Deus, ou se eu ia ser mais uma morta-viva, que ia me arrastar pelo resto da minha vida, sendo conhecida apenas pela dor que eu vivi, nunca pela dor que eu venci. Naquele momento eu chorei muito, mas eu entendi que Deus estava dizendo não para mim, estava dizendo sim para o meu filho. Meu filho estava entrando num estado de incorruptibilidade. Ele era de Deus, e o Senhor o tomou de volta. O apóstolo Paulo diz ali na sua carta aos Coríntios, eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos arrebatados, num dia, num abrir e fechar de olhos, ao soar da última trombeta, porque a trombeta vai soar, e aqueles que estiverem vivos, eles serão tornados incorruptíveis, porque é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. E quando aquilo que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que diz, tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória, por meio do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Portanto, minhas amadas irmãs da comunidade das nações, sede firmes e constantes, sempre abundantes no Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Naquele momento ali, eu e Deus, eu entreguei o meu filho ao Senhor. E eu entendi que Deus estava me moldando para um novo tempo. E que aquilo que eu teria que dar conta não ia sair de mim, ia sair dele. Eu costumo dizer que o consolo, ele não vem só para quem é crente, gente. O consolo, ele vem para todos, assim como nasce o sol para justos e injustos. Você concorda que só os crentes fossem consolados, a gente ia ter um suicídio em massa? Porque nenhuma mãe nasceu para enterrar um filho. Na verdade, nenhum filho nasceu para enterrar a mãe. A gente não nasceu para se despedir de ninguém, a gente nasceu para viver eternamente. Não está no nosso DNA a morte é uma afronta. E a gente nasceu para vencer a morte. Jesus venceu a morte. E é por isso que um dia nós vamos vencê-la também definitivamente. Mas enquanto esse dia não chega, é melhor que a gente vença essas situações na presença de Deus, porque nós temos uma chave. Nós temos um caminho, nós temos um consolo. Na verdade, nós temos um consolador. O Espírito Santo. Jesus falou, eu vou estar com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Eu vou estar com você, Êxola.
no dia em que você receber um milagre da salvação do seu marido, mas eu também vou estar com você no dia em que você me devolver o seu filho de 17 anos e 11 meses, que eu deixei com você durante esse tempo, porque eu confiei em você, mas agora eu estou pegando de volta. Existem situações que a gente vive, não é só porque faz parte da vida, não. É porque Deus confia demais em nós. Se a tua luta está sendo grande, eu quero que você entenda, mulher, que Deus está confiando em você num nível diferenciado. Quando eu saí dali, 2 dias depois, o coração do meu filho parou de bater. E Deus levou o Mateus. Eu queria ter pulado o enterro, mas é necessário que a gente vá no enterro, que a gente veja o corpo descendo. Isso é saúde emocional para nós. Nós precisamos viver cada momento para elaborar esse luto. E eu aprendi isso, mas eu queria não ir, eu queria ter pulado esse dia, eu queria ter ficado em casa chorando e nunca ter visto essa cena, mas eu obedeci e fui. E no dia seguinte, eu escrevi a canção Milagre Sou Eu. Escrevi porque foi o grito da minha alma, não é porque eu sou forte. Escrevi porque eu estava aos prantos no quarto chorando. E essa foi a maneira que eu consegui fazer com que a minha dor escoasse naquele dia para eu não morrer. Eu não escrevi porque eu sou uma bênção, porque eu sou crente pra caramba, porque eu sou melhor do que vocês, não. É porque a minha vontade era sair gritando pelo meio da rua. Mas eu aprendi que quando a gente está debaixo de uma dor tão grande, de uma decepção tão grande como essa, a gente precisa chorar no altar de Deus. E se a gente tem que chorar, que seja no altar, que seja na presença do Senhor. Se você trouxe lágrimas hoje para derramar, que você aproveite para derramar aqui, porque esse aqui é um lugar apropriado. Esse aqui é um lugar onde você pode depositar suas lágrimas. E interessante é que enquanto eu estava lá no hospital com meu filho com esse diagnóstico de morte cerebral, a bispa disse, caiu lá de paraquedas. Eu não tinha intimidade com ela, mas eu a conhecia. Eu já tinha estado com ela. E ela se comoveu e falou, eu vou aí interceder por você. Ela botou a mochila nas costas, o tênis no pé, bem a cara dela. Atravessou o Brasil e passou o dia inteiro lá comigo em oração. Aquela oração não era pelo Mateus. Aquela oração era por mim, porque o milagre era eu. Ela intercedeu junto com a Raquel, esposa do pastor Cote, o dia inteiro pela minha vida. Ela deixou uma oferta com a minha secretária. Porque ela é assim, ela é uma mulher que transborda, a gente só dá o que tem. E ela foi lá dar o que ela tinha. Mas ela lembrou de detalhes. A Êxola deve estar sem cantar, ela deve estar sem viajar, sem fazer agenda. E vai ficar por um tempo, então deixa eu dar aqui o meu suporte. E ela foi lá representando vocês, semear na minha vida. Sim. 7 anos depois eu estou aqui de novo. 7 anos depois, gente. A pastora está falando aqui da mulher que 7 anos depois teve a restituição de tudo aquilo que ela semeou na vida do profeta. Eu vim aqui para profetizar uma colheita sobre essa igreja. Pela liberalidade de vocês. Pelo amor que vocês me dedicaram através da vida da Bispa Dirce. Foram dias muito difíceis que eu enfrentei depois. Muito difíceis. E aí a bispa me ligou e falou, Êxola, não fica aí não, vem para o Modeladas. Vem para cá, vem cantar. Eu falei, mas eu não vou conseguir voltar a cantar agora. Ela falou, então vem só para participar. Se você não quiser cantar, você não canta. Vem aqui, mas vem, fica com a gente. E eu vim. Enquanto eu estava vindo para cá, eu achei uma carta que a minha psicóloga, pastora Silvana, me mandou escrever para o meu filho, Mateus, que já tinha partido. Claro que ele não vai ler a carta e que não era para ele ler. Por favor, antes de você se escandalizar, me entenda, tá bom? A minha terapia. Era só para eu desabafar.
1º de agosto de 2016. Um mês depois que o Mateus tinha sido internado. E o Mateus já estava enterrado. E eu escrevi para ele assim, vindo para cá, para Brasília. Gente, olha como é profético isso. Filho amado, que saudade de você. Hoje está doendo demais. Eu estou indo para Brasília. A mesma cidade para onde eu fui no dia em que você foi para o hospital. E de lá foi para os braços de Deus. Eu não sabia. Perdão por não ter ido com você. Achei que fosse um simples problema de estômago. A viagem seria tão curta, eu jamais imaginei. Porém, eu não me arrependo de não ter visto você tendo convulsões, sofrendo, se contorcendo. Não sei se seria capaz de apagar essa imagem da minha mente. Sou muito covarde para te ver sofrer. E desconfio que esse seja um dos motivos pelos quais você preferiu não voltar. Eu entendi. Eu te perdoo por ter partido e te amo. Vou te amar para sempre. Espero que um dia eu consiga continuar te amando sem dor. Por enquanto eu só tenho lágrimas. Estou indo para Brasília de novo, mas espero que dessa vez eu seja restaurada. Hoje quem precisa de cura sou eu. Afinal, Jesus já te curou para sempre. Você se tornou incorruptível. O pecado, a carne, o mundo e o inimigo não podem mais te vencer. Glória a Deus, eu estou no caminho do milagre. O consolo está chegando e eu sigo chorando, porém não vou parar. E o meu consolo é que o meu amor por você nunca vai precisar acabar. Será infinito assim como nossas vidas. Eu te amo, filhinho, meu primogênito. Obrigada pelos anos em que eu pude te ter comigo, mamãe. Sete anos atrás, há quase 7 anos, né? Vai fazer agora. E eu acho que 7 é um número profético. Eu ainda choro, eu ainda sinto saudade, mas eu sei que eu não sou a mesma pessoa. Porque se eu não tivesse sido transformada por Deus na pessoa que eu sou hoje, eu não estaria enfrentando as lutas que eu enfrento hoje, na posição em que eu estou hoje. Os lutos vêm, e depois dos lutos vêm as lutas, e as lutas não perdoam os lutos. O diabo, ele não olha para você e diz, coitadinha, está passando um luto, então eu não vou mandar uma luta. Não. O diabo vem para roubar, matar e destruir. Ele quer se aproveitar de cada situação que a gente vive no nosso dia a dia. Depois do luto, eu enfrentei tantas outras batalhas e tenho enfrentado, que não vou ficar aqui detalhando, porque elas já estão aí nas redes sociais para todo mundo que quiser saber. E eu fico pensando, como é que Deus, um Pai tão maravilhoso e perfeito, permite que as imperfeições dos filhos dele estejam aqui, ó, expostas dessa forma. Porque tem coisas que eu preferiria esconder para sempre. Mas eu acho que nós estamos vivendo um tempo em que as máscaras estão caindo. E a gente está recebendo revelações. E a gente está sabendo quem é quem. E a gente não vai poder dizer que foi enganado. Você sabe muito bem a quem você deve seguir, a quem você deve ouvir, quem é que pode ou não pode te influenciar. E eu vim aqui dizer uma coisa para você. Eu não sou uma mulher perfeita. Eu nunca fui uma mãe perfeita. Nem o meu marido foi um pai perfeito. Mas se nós sobrevivemos aos nossos pais, os nossos filhos também têm a obrigação de sobreviver a nós. Pois é. Certa vez o pastor Jorge Linhares falou para mim assim, Êxla, se você não quiser pregar e quiser ficar só parada no púlpito, em pé, fica porque já é um testemunho. Então eu quero profetizar que a sua vida, ela vai inspirar pessoas dessa forma. Fica de pé no seu lugar, porque você é um testemunho nas mãos de Deus. A minha dor não é maior do que a sua. O material do qual eu sou feita não é
melhor do que o seu. Nós temos o mesmo oleiro, o mesmo Deus, a gente está na mesma roda. E o oleiro quebra e refaz a gente como Ele quer, do jeito que Ele quer. Mas uma certeza eu tenho, de que Ele não vai deixar a gente quebrada. E eu estou desconfiada, que está bem pertinho, de chegar o nosso tempo de honra. Eu estou desconfiada de que nós estamos prestes a viver um tempo favorável em nossas vidas. Quando eu vim aqui para a CN cantar, a pastora disse, botou um sapato no meu pé, enfiou uma mala de roupa na minha goela e disse assim: vai pregar a palavra. Deus vai abreviar o seu luto. O significado do seu nome agora é superação. Eu poderia ter falado, é doida. Está falando isso para me agradar. Não, eu agarrei aquela palavra. Porque eu respeito a atmosfera que vocês carregam. Eu respeito o que há aqui sobre essa igreja. Eu sei que vocês não são perfeitos. Eu volto a dizer, pastores não são super-homens, pastoras não são super-mulheres. Ninguém está aqui para bancar o intocável, o inquebrável, não. Eu tenho certeza de que quem caminha perto da bispa Dirce sabe quantas vezes ela já quebrou e quantas vezes Deus a refez. Mas a unção que a gente respeita, a gente atrai. Então, se você é um vaso quebrado nessa noite, eu vim aqui para te dizer que Deus quer restaurar a sua vida. Você não precisa se conformar com essa situação. Você não precisa dizer, Deus quebra mesmo, então deixa eu aqui quebrada. De forma alguma. Você precisa prestar atenção no que está acontecendo ao seu redor e entender como é que a roda está girando. A roda está te levando para Brasília? Vai. A roda está te levando para o Rio? Vai. A roda está te levando para São Paulo? Então vai. Vai aonde o rio estiver correndo, querida. A roda está te levando para Modeladas? Então vem. Porque a roda está em movimento. E quem quiser ficar estático, vai quebrar e não vai ter conserto. O oleiro trabalha dessa forma. Ele trabalha com a roda girando. Deus está fazendo algo aqui nessa noite. Há um mover profético de Deus aqui nesse lugar. Eu estou debaixo desse mover. Eu vou viver um novo ciclo. Eu vou viver um novo tempo. O Senhor me formatou, me modelou para ser um vaso de honra, não de vergonha. O Senhor me formatou para ser um vaso que carrega o óleo, a presença de Deus, a glória de Deus, a unção do Espírito Santo que transborda de mim sobre a sua vida. E transborda de você sobre a minha vida. Há uma troca aqui nessa noite. São muitos vasos quebrados, refeitos, sendo transformados nesse exato momento em que Deus está falando aí com você. O Senhor está fazendo algo na sua vida. Ele está se movendo, Ele está agindo. Parece que Ele está te quebrando, mas na verdade Ele está te refazendo. Entenda isso. Veja essa situação com os olhos de Deus. Repita comigo assim: vaso quebrado não é quem eu sou, é só quem eu estou. Mesmo que eu esteja quebrada, Deus não vai me descartar, porque eu estou aqui para ser modelada pelo próprio Deus. Eu jamais serei modelada para a desgraça ou para a vergonha. Deus está me modelando para ser um vaso de honra. Você concorda com essa palavra? Glorifica a Deus. Glorifica a Deus. Você pode viver a sua dor sozinha no seu quarto sem tomar banho e escovar o dente. É um problema seu. Isso pode acontecer, é uma escolha sua. Mas se você quiser ajuda, isso aqui é uma rede de apoio, ó. Olha aí do seu lado, tá vendo? Isso é a tua família. A gente está aqui para te levantar, para te erguer, para te ajudar.
Na Bíblia você vai ouvir o lamento de homens e mulheres de Deus. Você vai ver Ana sem querer comer, sem querer falar com ninguém, porque ela queria um filho e Deus não dava. Tem hora que momentaneamente a resposta é não. Tem hora que por um tempo a resposta é só afronta, é dedo na cara. Cadê o teu Deus? Por que você está passando por isso se você é serva de Deus? Tem hora que a gente tem que passar por isso. É Deus refazendo o vaso. Mas eu quero que você feche os seus olhos agora e pela fé enxergue o vaso lindo que você já é nas mãos de Deus. Ele já te enxerga como você vai ser. Não vai ficar quebrada. Não vai ficar quebrada em nome de Jesus. O Senhor tem outro destino para esses cacos. O Senhor tem outro destino. E esse tempo está chegando na nossa vida. Nós cremos, nós tomamos posse dessa palavra, Deus. Nós te agradecemos, Senhor, por essa noite maravilhosa e profética. Nós te agradecemos pela tua presença hoje aqui, Senhor. Nós te agradecemos, Pai, por esse mover, por esse rio que corre desse altar, Senhor. Nós te louvamos, Pai, porque tu estás conosco em tuas mãos. Nós não seremos largadas para trás, quebradas e defeituosas. Nós seremos refeitas, transformadas, modeladas para a tua glória.